Esse é o episódio 2 da nossa minissérie sobre estratégia versus execução. E o tema central deste episódio é: você realmente priorizou certo ou só resolveu o problema mais urgente? O objetivo central deste episódio é trazermos a consciência. É que muitas vezes as instituições não falham por falta de trabalho, de execução, mas elas falham porque priorizam mal, resolvem sintomas, como nós profissionais da saúde sabemos que atacar urgências e não fazer um diagnóstico assertivo e atacar a doença ou a causa, acaba nos trazendo consequências gigantescas que muitas vezes vão cultivar os problemas, desperdiçar a nossa energia e aumentar o tamanho do ralo da torneira aberta no que tange ao uso de materiais e medicamentos. Então a gente sabe, tem gestor que trabalham o dia inteiro, resolvem escalas, rupturas, conflitos com a equipe médica, resolve devolução, assistência, ele não para. Você não encontra ele na mesa dele. Quando você encontra ele na mesa dele, ele está descabelado, possivelmente. Ele sente que trabalhou muito, mas continua com poucos resultados. Isso gera uma frustração enorme enquanto pessoa, líder, gestor, e para o hospital isso não mostra resultados. Aline, vou te fazer essa pergunta. Como perceber que o gestor, aquele ocupado demais, não tem um horário na agenda, está priorizando errado? Você falando sobre descabelado, até arrumei aqui meu cabelo, né, para demonstrar que eu não sou essa gestora. Exato, nem eu cacheada fico descabelada. Ai, Deus. Olha, é complexo. Mas bora lá. A primeira coisa que vem para mim é: a pessoa tem clareza sobre ferramentas que ela pode utilizar que vão ajudar ela na priorização de atividades? Né? Penso logo em ferramentas, então a gente pode pensar numa agenda, pode pensar numa ferramenta da qualidade, né? Rodar Pareto. Tenho essa reflexão, né, sobre quais ferramentas que a gente pode utilizar nessa questão da priorização das atividades, mas também tem uma coisa muito louca que me aconteceu agora. Gente, parece que a gente gosta de ser ocupado, né? Parece que a gente gosta de ser aquela pessoa de, tem um monte de coisa aqui pra fazer. E aí remete do que a gente falou no episódio 1. Né? Sucesso é ser uma pessoa desnecessária na minha operação, ou seja, dar autonomia para as pessoas. Mas em alguns momentos, talvez a gente esteja confundindo essa questão do sucesso, é ser uma pessoa requisitada, uma pessoa que as pessoas estão sempre precisando falar. E aí acaba confundindo essa questão do priorizar com o ser todo momento necessário. Será mesmo que eu preciso todo tempo resolver problema de escala? Será mesmo que eu preciso todo tempo estar resolvendo a falta de um medicamento, a falta de um material? Será mesmo que eu tenho que resolver todo tempo um kit que atrasou para cirurgia? Né? Isso estão demonstrando o quê? Estão demonstrando falha de processos operacionais. E o gestor, que é um bom gestor, que realmente ocupa a posição do cargo onde ele está, ele vai olhar a operação focada em processos. Quais são os processos hoje dentro da minha instituição que tem métricas de acompanhamento e, de acordo com essas métricas de acompanhamento, eu estou verificando que estão fora da meta? E a partir daí eu estou parando o que é realmente urgente e importante, revendo esse processo, consequentemente treinando a minha equipe e o processo voltando a funcionar perfeitamente. Então, será que eu não estou, talvez, todo o tempo no meu módulo de urgência apagador de incêndio, porque me falta a estratégia de olhar os processos através de ferramentas efetivas? E aí um dos exemplos que eu iniciei aqui a explanar é Pareto.
Pareto dentro da minha instituição, dentro do meu serviço de farmácia. Pode ser. Rodei Pareto e eu vi, opa, peraí, eu tô vendo que esse problema aqui impacta diretamente em 3 outros pontos da minha farmácia. Então, se eu resolvo este processo aqui, eu já resolvi 3 outros pontos. Então, realmente, isso é priorizar a minha gestão. A partir daí, equipe treinada, delegando para a responsabilidade de quem é a responsabilidade. Aí eu parto para o próximo nível, aí eu paro de apagar incêndio. Então, eu vejo que tem essas duas questões, né? O gestor ter essa clareza sobre quais são as ferramentas que ele pode utilizar, e o segundo ponto é, a partir dessas ferramentas que eu vou utilizar, quais são qual será exatamente o meu ponto de ataque. E a minha sugestão para todos os gestores é: ataquem aquele local que, se eu, é por isso que eu falei Pareto, se eu tratar este processo, automaticamente minhas 3 outras áreas estão sendo beneficiadas. Aí eu paro de ser o apagador de incêndio. Muito bom, muito bem colocado. Você foi falando, e aí me veio aqui, até fiz a anotação, que nós precisamos aprender a ser essencialistas. Nós precisamos ou nós queremos? Nós queremos, né? nós devemos querer. Porque existe uma diferença entre precisar e querer. Porque quando eu preciso, eu fico naquilo, ai, preciso. Não, eu quero ser essencialista. Eu quero falar não para o que vai me levar para o próximo nível. Exato. E aí, por que eu trouxe isso do essencialismo? Porque quando você foi falando, me veio a pergunta: será que nós, e aí vou me incluir, líderes do setor da saúde, será que nós, farmacêuticos, nós gestores, repetimos padrões de execução e trabalhamos sempre no modo gostamos de trabalhar? Será que o padrão desses líderes da área da saúde é gostar de trabalhar no modo execução nível hard de apagar incêndio? Porque independente de onde nós visitamos, em diferentes endereços, muitas vezes nós nos deparamos com apagadores de incêndio. Será que eu quero mesmo sair desse modo? Será que eu avançar para o próximo nível não vai me fazer me sentir inútil, descartável, e eu não quero sentir isso? Então, né, aqui é farmacoterapia. Vamos voltar para esse termo. Nós, como líderes, precisamos pensar se nós queremos romper este ciclo de sabotagem, talvez seja sabotagem. Pode ser, se a gente pode usar esse termo. Eu fico pensando que remete-se à questão ainda da clareza, né? Por que a gente repete os padrões? Porque a gente não tem clareza do que exatamente a gente quer entregar. Se você começa a querer internalizar, qual é o meu próximo passo? Qual é o meu próximo passo? Qual é o meu próximo passo? Que aí entra dentro da questão da prioridade. Então, qual é o meu próximo passo? Muitas vezes, as instituições onde nós estamos, eu não vou falar nem só as instituições que a Farminova passa, mas nas nossas mesas de conversa mesmo, com colegas farmacêuticos, a gente percebe essa ausência da clareza que impacta diretamente na prioridade deles. Então, a gente soma a ausência da clareza da persona, a ausência da clareza da instituição, é um empilhamento. Eu vou dar prioridade para o quê? Exatamente. E aí o problema que grita mais alto é o que eu vou resolver primeiro. É o que eu vou resolver primeiro. É o que eu vou tentar apagar o incêndio. Quem grita mais alto no balcão da farmácia tem o seu problema resolvido. É o que eu dou prioridade. Eu banalizo as demais tarefas e vou resolver aquele padrão. E aí eu até reforço isso. O médico sabe que se gritar na porta da farmácia, ele tem
o medicamento atendido. E aí a minha provocação é isso que você quer para sua gestão? É isso que você quer como resultado? É isso que você quer que as pessoas falem sobre você e o seu modo de resolver os problemas? É isso que você quer que as pessoas falem sobre o seu modo de gerenciar os materiais dos medicamentos? Então, nem sempre o problema mais visível é o mais importante. Para ter clareza, para priorizar efetivamente e conseguir responder aqui se eu priorizei certo ou só se eu só resolvi mais um problema, eu preciso saber especificamente qual é o meu próximo passo, qual é o meu próximo desafio e qual é o meu desafio mais importante. Não adianta também eu fazer uma lista gigante de desafios e não conseguir priorizar isso. Ou aplicar o Pareto de forma errada, de forma incoerente, porque também não vai resolver os meus resultados. Faz sentido isso? Respondendo aqui a pergunta central desse episódio. E nós vemos que algumas instituições elas estão focadas no problema, né? Ai, Jesus, às vezes a gente tem até que falar para a pessoa: você não vai colocar mais objeções na mesa antes de fazer a testagem. E vou perguntar aqui algumas coisas sobre isso, para você trazer a sua experiência para gente. Quando isso acontece, quais são os resultados que você pode esperar de gestores que colocam objeções na mesa antes de testar a resolução, antes de avaliar, né? Como ele saber se priorizou certo lá? Quais são os resultados que a gente pode esperar disso, desse tipo de comportamento dos gestores? Ó, veja que curioso. Antes mesmo você trazer essa pergunta, eu já estava refletindo na sua fala anterior, quando você traz essa questão do posicionamento, a questão da estratégia. E automaticamente a minha reflexão foi: gestores estratégicos, quando sentem uma mesa, ele sempre busca contextualizar os assuntos discutindo, e aí eu vou trazer um outro exemplo, uma outra ferramenta, 5 porquês. Uhum. Por que disso, por que daquilo, por que aquilo outro, por que aquilo outro. Se nós estamos em uma posição no qual a gente tem que trazer resolutividade dentro das prioridades, no qual nós precisamos executar a estratégia, e a gente já começa empilhando as objeções, você tem clareza dos 5 porquês? Jamais. Então a primeira coisa é Nem essa. responde, você fica dando volta na pergunta. Responder para mim mesmo. Por que exatamente eu tenho que fazer isso? Aí vai vir alguma resposta. Ah, tá, então eu tenho que fazer isso por causa disso. Se eu fizer isso dessa forma, qual é o resultado que eu posso ter? Ah, eu posso ter esse resultado, esse resultado. Se eu tiver o resultado X, qual é o próximo caminho? Ah, vai ser isso. Se eu tiver o resultado Y, você entende que você está numa conversa com você mesmo e você mesmo está construindo a sua estratégia da definição das prioridades para você chegar no resultado necessário para atender o paciente? Porque toda a estratégia que a gente está discutindo aqui só tem uma pessoa que vai ser impactada. Sim. Não, a principal, o amor da vida de alguém. Paciente. Se a gente fala que a saúde, devemos colocar o paciente no centro do cuidado, se eu, como gestora, não começar a colocar o paciente no centro do cuidado, respondendo esse porquê, eu estou sendo estratégia para minha instituição? Não. E eu estava pensando no nível mais raso, falando que se a gente fizer essas reflexões, eu como líder consigo, eu melhoro os meus resultados. Mas você foi numa camada muito mais profunda, que é fazer valer o brilho nos olhos da área da saúde, o paciente no centro do cuidado, o profissional da saúde por amor. Exato. Então, se eu não passar a tomar decisões baseados em dados, e a gente já apontou isso no nosso primeiro episódio, não fazendo perguntas para mim mesmo no processo de construção e usando. Gente, hoje tem milhares de ferramentas da qualidade que conseguem ajudar aqui. A gente já iniciou essa conversa trazendo
duas, Pareto e os 5 porquês. E levar essa construção para a mesa do nosso gestor, consequentemente, você está tratando as suas objeções. E toda vez que inconscientemente a gente construir uma objeção de um plano ou de uma estratégia que nós queremos construir, a gente tem, opa, peraí, por que eu tô com essa objeção? Aí entra naquilo que você acabou de trazer. Será que não é uma sabotagem? Será que eu não quero alcançar o próximo nível? Então, também tem essa reflexão do nível de mentalidade. Aí, só fazendo um parênteses, porque esse assunto ele é muito comprido e a gente poderia passar horas falando sobre isso. Sobre a questão de eu querer todo momento ser requisitado por outras pessoas. Será que eu não tô com algum probleminha de posicionamento e querer ser aceito? É complexo esse assunto. Horas pra gente falar sobre isso, mas aí fica aí para reflexão dos nossos espectadores. Então, voltando a falar sobre quando nós recebemos essas enxurradas de objeções, eu vejo que por parte do liderado ou até mesmo de um líder que já vai construir, vai discutir estratégia cheia de objeções, seria a ausência mesmo de conhecimento de algumas ferramentas para ele empilhar o como tratar isso e trazer a prioridade e a clareza na execução da estratégia dele. Excelente. Verônica, considerando ainda que hoje existem ferramentas que auxiliem os gestores na tomada de decisão, para que a gente possa priorizar e classificar as nossas ações, realmente focando na estratégia, tem um fato muito curioso que eu vou trazer aqui para a nossa discussão. Nós somos farmacêuticas de formação e nós fomos empreender. Exato. E a partir do momento que a gente foi empreender, nós passamos por diversos desafios do empreendedorismo que a faculdade de farmácia não ensina. Jamais. E na realidade eu acredito que nenhuma faculdade ensina o que a gente foi aprendendo nas mentorias, nos grupos de estudo, nos livros que nós lemos, enfim. E por que eu estou fazendo essa breve introdução e esse breve resumo? Porque a gente está discutindo muito aqui sobre serviços de farmácia, que é a nossa zona de conforto. E empreender não era a nossa zona de conforto. Se a gente não tivesse aprendido a priorizar, nós teríamos a estrutura que nós temos hoje? Jamais. Então, neste contexto, expanda um pouquinho aqui para as pessoas que estão assistindo, para que elas entendam essa grandiosidade que a gente está falando. Não é sobre o que acontece no nosso umbigo, na nossa zona de conforto, que é o serviço de farmácia, mas que isso é algo muito mais amplo e que priorizar as nossas atividades impacta. A gente aqui está falando do paciente, mas quando a gente pensa dentro de uma empresa, impacta em famílias. Então, a gente trouxe essa questão de ferramentas, a gente trouxe sobre esse coração da importância de priorizar, mas eu acredito que a gente trazer e explanar algo que seja um exemplo real possa sensibilizar mais em questão do como trazer a prioridade para a estratégia. É isso, né? O como trazer a prioridade para a estratégia. Eu vou contar, como você trouxe, muito bem colocou, eu vou contar um pouco da nossa trajetória. Eu me lembro como se fosse hoje, no meio da pandemia, quando eu te liguei e falei: temos 37 colaboradores. Ou nós tomamos a decisão agora de avançar, e esse avançar significava sair da nossa zona de conforto, ou nós vamos ruir, porque são muitas pessoas dentro do nosso guarda-chuva e nós precisamos tomar uma decisão. A decisão que nós tomamos foi: vamos profissionalizar a nossa gestão. Vamos buscar o próximo nível. Isso foi gostoso? Isso foi facinho? Isso foi moleza? Não. Teve um caminho a ser percorrido. E talvez eu vejo que hoje nós temos as ferramentas disponíveis, nós temos muita informação, tudo está na IA, é só fazer uma pergunta, não preciso nem estar no computador, eu posso usar meu celular. Eu tenho muita informação, mas
e elas estão soltas. E mesmo com toda essa acessibilidade, mesmo com tudo disponível, muitas vezes falta a iniciativa de sair da zona de conforto, de estar em lugares, porque foi isso que nós fizemos. Nós buscamos lugares onde eu era menos inteligente, onde eu era a pessoa que menos poderia compartilhar, porque naquele momento eu estava buscando profissionalizar a minha gestão. Eu estava buscando profissionalizar, eu estava buscando o próximo nível em tudo aquilo que eu não conhecia, apesar de conhecer muito sobre gestão, de liderar uma equipe grande, expressivamente 37 colaboradores, uma equipe grande, mas eu precisei dar um passo atrás e sentar com quem já tinha percorrido um caminho que eu gostaria de percorrer. Eu precisei perguntar para outras pessoas como foi que você fez? Como foi que você chegou até aqui? Quais foram os seus desafios? E hoje, o que talvez falta para a gente responder se priorizou certo ou se resolveu só mais um problema e o meu iceberg continua ali, é dar o passo para efetivamente resolver esse problema, dar o passo para estar sentado nas mesas certas, dar o passo para estar conectado. Eu vou voltar lá no na primeira minissérie. Dar os passos para estar conectados com aquelas pessoas que vão me fazer perguntas desconfortáveis ou que vão trazer uma experiência que eu vou falar, gente, por que eu não pensei nisso? Aquele encontro, aquele momento vai ser o meu eureka. Meu Deus, eureka! Como eu não pensei em executar e implantar isso antes? Ou, olha, talvez eu esteja priorizando errado, talvez eu estou focando muito aqui, quando eu deveria estar focando e virando meu barco totalmente pro outro leme. Faz sentido isso? Trazendo uma analogia do que nós fizemos aqui e sair da nossa zona de conforto nos fez crescer 90% em um ano. Isso é muita coisa. Mas se eu não tivesse tomado a decisão de sair do meu espaço, levantar da minha mesa efetivamente, tomar uma decisão, porque isso é uma decisão. Nós decidimos ir para o próximo nível. Nós decidimos romper um teto invisível. Todo mundo tem um teto invisível. E agora nós continuamos. Isso é uma busca incessante. Virou um padrão buscar pelo próximo nível de conhecimento, pelo próximo degrau sempre. Mas é sempre saindo da zona de conforto. Então, hoje eu entendo que para responder isso, para saber se eu estou priorizando certo, se eu estou planejando de forma assertiva, se eu estou entendendo e sendo um bom líder, o líder que a minha equipe precisa, eu preciso sempre sair da minha zona de conforto. Na minha zona de conforto, eu vou continuar respondendo as mesmas perguntas, olhando para os mesmos problemas, os mesmos desafios e resolvendo da mesma forma. E aí, talvez dali 15 dias eu tô com o mesmo problema de novo para resolver. Então, enquanto eu não quebrar esse padrão de falar, vou ver o que é esse negócio aí que estão falando que eu tenho que fazer. Nossa, uma coisa totalmente inovadora, vou ver o que é isso. Eu não vou conseguir alcançar o próximo nível. E talvez crescer 90% não aconteça com você e com seus resultados, como aconteceu com a gente. Talvez você não tenha furacão e trovão. Aí você não está somando forças com as pessoas certas. Mas talvez você, na sua individualidade, consiga crescer 30%, 20%. Você, com a sua equipe, consiga avançar 50% ou 1%. Mas o que você precisa é olhar para tudo isso. Eu tenho certeza que você fez listas e notas mentais, como nós fizemos aqui, e saber qual que é o seu próximo passo. Ó, veja que curioso. Talvez seja a zona de conforto ficar no módulo apagador de incêndio. Uhum. É o padrão. Porque é tão normal eu todo dia ter que resolver o mesmo problema e apagar o mesmo incêndio, que para mim isso é prioridade. Então eu tô
na minha zona de conforto, eu já estou no módulo apagador de incêndio. E aprender a priorizar o que é importante, aí a gente volta a falar sobre ser essencialista e falar não aquilo que não vai me levar para o próximo nível, acaba sendo, opa, vou ter que sair da minha zona de conforto. Mas é sobre isso. Nós só vamos conseguir responder essa pergunta, né? O tema central do episódio. Você realmente está priorizando certo ou só resolvendo o problema urgente? É quando a pessoa querer decidir, foca nisso. ir para o próximo nível saindo da sua zona de conforto. E um outro fato, né, que você foi trazendo foi sobre o foco. Quando nós não temos clareza, e a gente está falando muito sobre essa palavra clareza, mas quando nós não temos a clareza, nós não temos o foco, aí eu tô até escrevendo aqui, né, que é o que realmente vai levar o meu serviço de farmácia para um próximo nível. Imagine você que é um supervisor de farmácia, um coordenador de farmácia, ter no seu legado uma acreditação, uma certificação e poder falar, olha, eu fiz parte deste projeto, que é um projeto muito maior. Ou então tem implantação de protocolos de segurança dentro da instituição. Eu fiz parte de um projeto que foi muito genuíno e que entregou muita qualidade para a instituição e que impactou a segurança dos pacientes. Mas que para isso acontecer, você tem que ter a clareza sobre você está na sua zona de conforto apagando o incêndio? Ou você opta por querer sair da sua zona de conforto e ver dentro da sua história o quanto o seu conhecimento, a sua dedicação e o seu foco está impactando a vida de outras pessoas? Muito bom, muito bem colocado. Então, se para você faz sentido estar sentado em mesas, assim como nós estivemos muitas vezes nessa posição de sair da nossa zona de conforto, impactar transformando a vida das pessoas através da assistência farmacêutica, tenho certeza que a oficina é o lugar certo. Com certeza. As séries são só uma pincelada do como nós trazemos a clareza e o como colocar prioridade para aquilo que é urgente e importante, tanto para nós, quanto para a instituição, quanto para o paciente. Então, talvez não seja a falta de esforço, porque estar no módulo apagar incêndio, como a gente viu aqui, é estar na zona de conforto. Então, se os problemas continuam acontecendo, é a prioridade que nós precisamos focar. Como a Verônica bem trouxe, foco e essencialismo vai fazer com que a gente saia dessa zona de conforto, priorize nossas atividades e, consequentemente, impacte com excelência no serviço de farmácia da nossa instituição. Muito bom. Dessa forma, encerramos o episódio 2 da minissérie Estratégia versus Execução. Ative o sininho com as notificações e não perca os próximos episódios da minissérie. Até lá! Tchau!